Interessante você observar as letras daquilo que nós acabamos de cantar. Nós falamos no começo da primeira música, por tudo que tens feito e por tudo aquilo que vais fazer. No meio da música chamada Aleluia, nós também falamos de feitos do Senhor do passado, e falamos daquilo que nós sabemos que Ele ainda vai fazer. Eu entendo que quando falamos de primeiro culto de um novo ano, eu acredito que ele deve começar desta forma. Quando nós somos capazes de olhar para trás e analisar aquilo que vem no futuro, aquilo que nós vamos fazer à frente, aquilo que nós vamos viver com o Senhor neste novo ano que está iniciando. E quando eu olho para trás, eu observo muitas coisas que mudaram, muitas coisas que foram aprendidas, a maturidade que foi alcançada. Eu digo isso de forma particular. Tem uma situação bastante interessante que eu vejo completamente diferente hoje do que era no passado para mim. Talvez alguns irmãos saibam, eu já comentei, eu lembro numa quarta-feira, sobre a situação que eu vivenciei quando eu quis tirar a minha carteira de motorista. Alguns souberam, né? Eu tinha um certo receio de andar de moto e não tinha tanta dificuldade assim com o carro. Eu comecei a fazer as aulas, parecia que tudo ia tão bem, que tudo parecia muito fácil. Nas aulas teóricas, era perfeito, decorar as placas, saber qual é a velocidade máxima que você pode andar dentro da cidade, qual a velocidade máxima que você pode andar nas estradas, entender coisas básicas, até que um dia eu cheguei na aula que tem um simulador. Não sei quantos de vocês passaram pelo simulador, que é algo talvez recente. Eu peguei o simulador e eu fui. E no simulador, para alguém que na infância jogou muito videogame de jogos de carro, eu falei, vai ser a coisa mais fácil do mundo, vai ser simples. Mas dentro daquele simulador eu tinha que fazer uma rampa. E aí para fazer uma rampa eu tinha que aprender e saber exatamente o ponto da embreagem do videogame. E ali começou a trazer algumas preocupações para mim. Comecei a entender que talvez dirigir não fosse uma coisa tão simples assim, tem uma responsabilidade por trás. Alguns desafios eu ia ter que enfrentar, mas isso tudo era teoria. Era só teoria que eu estava recebendo. Até o dia que eu fui fazer o exame. Fui fazer meu exame de moto, morrendo de medo. Passei na primeira vez. Me surpreendi porque eu morria de medo. E do carro, fui reprovado 2 vezes. Quando eu comecei a pegar o carro na rua, o medo voltou de novo. E a dificuldade de enfrentar uma estacionada, uma baliza, a velocidade, você andar nos centros mais movimentados, aquilo trouxe então para mim dificuldade. Foi na teoria que eu entendi que tudo era aparentemente fácil, mas quando foi na prática, foi que eu cheguei e observei que as coisas não eram bem assim. Porque você precisa colocar as coisas em prática para você poder observar como elas realmente são. E quando você olha para a vida cristã, ela não é diferente disso. Nós sabemos muita teoria. Nós conhecemos muito daquilo que deve ser feito. Mas é quando nós colocamos em prática que realmente nós vemos quais são os desafios que nós temos para poder então servir ao Senhor. E quando eu chego então no primeiro dia do ano de 2023, eu entendo que esse dia é o dia que nós precisamos olhar para trás, ver o que aconteceu no nosso relacionamento com Deus no ano anterior e o que nós pretendemos fazer daqui para frente. Porque teoria, nós recebemos e muita teoria, muitas mensagens, muitos estudos, mas o que nós realmente fizemos com isso tudo que aprendemos? Por isso eu convido você nesta noite, enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor, a avaliar o seu próprio coração. E eu peço a você então que abra a palavra do Senhor nesta noite, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor.
Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez diante do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração esta noite, através da Tua palavra, Deus, que foi lida, será exposta, que o Senhor conduza os nossos pensamentos, que o Senhor conduza esta avaliação que nós temos a possibilidade de fazer de nós mesmos, quem nós fomos diante do Senhor ao longo deste último ano e aquilo que nós faremos, ó Pai, no ano que está iniciando. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos na Tua casa e termos este privilégio, ó Pai, poder ouvir a Tua palavra, poder ouvir a Tua voz neste momento. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós podemos falar de vida cristã como uma condução, assim como alguém que pega um carro e o conduz em meio às estradas. É a estrada da vida cristã que eu e você então enfrentamos. E o texto traz para nós alguém que então recebe este desafio. Porém, Saul, ele tem uma estrada com compromissos, responsabilidades um pouco diferentes que as nossas. Ele então seria o rei de Israel. Ele estava à frente deste povo. E ele tem, portanto, a responsabilidade de então definir o que não só ele vai fazer, mas também o que todo o povo deveria viver, como eles então viveriam para o Senhor. Veja então que ao longo do texto do capítulo 15, que nós lemos do 1 ao 9, vamos ler algumas partes até o 31, ele vai mostrar para nós a análise que pode ser feita no coração de Saul, naquilo que ele havia vivenciado e como ele nos ensina a analisar os nossos próprios corações. Veja então que o texto começa com uma apresentação. Você vê então nesse momento que a apresentação ela começa no versículo 15 com uma fala de Samuel, o profeta que o Senhor levantou para direcionar o seu povo, para ser porta-voz em meio a todo Israel. Inicialmente nós temos a apresentação de Samuel, depois nós vamos ter a apresentação do próprio Saul. O que Samuel então diz sobre Saul? Quem é Saul? Veja então que ele nesta fala recorda a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Vejam só então que neste momento Samuel está fazendo o rei recordar que ele foi ungido pelo Senhor. Ele foi escolhido por Deus para estar à frente de todo Israel, para que ele pudesse direcionar, para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor em todos os momentos. E é perante uma nova batalha que está para acontecer que Samuel lembra Saul disso. Por quê? Ele tem um objetivo aqui: ser então um grande rei, um grande guerreiro que vai à frente das batalhas como rei, como líder, mas também de ser um grande servo do Senhor perante a obediência àquilo que Deus então o instruiu para fazer. Isso está acontecendo porque alguns
capítulos antes, você vai encontrar Israel pedindo ao Senhor que Deus desse a eles um rei. Eles queriam ser como os demais povos, as outras nações que tinham reis. Eles então pedem para que o Senhor conceda a eles um rei da mesma forma. Deus os direciona através de Saul, através de Samuel, dizendo: eles não estão rejeitando a sua liderança. Eles não estão rejeitando a maneira como você conduz, o que você fala, eles estão rejeitando a mim. O Senhor tinha então deixado claro isso a Samuel, que esta rejeição do povo, ela vinha para os atos do Senhor, para o reinado divino sobre eles. Mas apesar disso, o Senhor então permite que um rei venha sobre eles. Ele deixa muito claro para Israel: este rei não será um rei justo, este rei não será um rei bom. Ele declara como serão as futuras posturas deste rei sobre Israel. Israel ouve todas as direções e eles dizem: nós queremos mesmo assim. Veja então que um rei como este, uma autoridade constituída por Deus, como qualquer outro então que recebe a autoridade perante uma nação, que é colocado perante o Senhor, nós vemos então que Deus está permitindo essa situação sobre este povo neste momento. E ao relembrar então Saul que ele é ungido, escolhido por Deus, Samuel então está dizendo: veja só tudo o que aconteceu. O Senhor colocou você à frente deste povo. Você foi colocado como chefe sobre Israel. Então preste atenção nas palavras do Senhor. Antes de ser rei, ele deveria ser um servo obediente. A fala inicial então aqui de Samuel, porque há um grande diálogo ao longo de todo o capítulo de número 15, ele nos faz então lembrar de uma pergunta que nós então fazemos para nós mesmos. Quando entendemos que somos servos de Deus e queremos viver para o Senhor, qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é o chamado do Senhor para que você possa dispor os seus dons, os seus talentos, a sua personalidade, para que Deus te use e você possa honrá-lo? Você já parou para pensar que ao longo de 2022, o chamado do Senhor para você era de acordo com aquilo que Deus estava te concedendo, te direcionando, e você tinha algo para fazer? É uma análise muito interessante que Samuel leva Saul a fazer sobre o seu passado. Ele não está falando agora sobre o futuro dele. Ele está lembrando: olhe para trás, o Senhor te escolheu para que você fosse rei. Mas ele está dizendo: você como rei escolhido por Deus deve obedecer de forma muito clara às palavras do Senhor. Como é que Deus te usou ao longo de 2022? Quais são os seus dons? Qual é o seu chamado? Ou como é que Deus pretende te usar neste novo ano, de acordo com aquilo que você então entende que Ele te chamou para fazer? O que é que Ele já está fazendo em nós? Muitas vezes aquilo que você então foi colocado para fazer não foi interrompido e continua. Você está servindo, você está então usando os seus dons para a glória de Deus, porque todos nós somos chamados pelo Senhor e chamados por Deus recebem dons e talentos, mas antes nós temos o nosso chamado específico, com os dons específicos, que os seus são diferentes dos outros que estão sentados no banco dessa igreja. Antes disso, somos chamados simplesmente para sermos servos e obedientes em qualquer circunstância, não somente no trabalho específico que você entende que você então deve fazer ao Senhor. A apresentação aqui nesta análise começa da voz de Deus. Deus está dizendo a Saul: olhe quem você é. Olha o que eu te chamei para fazer. Fique atento às minhas palavras. E aí você começa a observar então que o texto traz esta batalha que acontece então entre Israel e os amalequitas. Eles acabam então vencendo esta batalha pela graça do Senhor. O Senhor escolheu ele para isso, para liderar, e o Senhor estaria com ele em todos os momentos perante a lei, durante o seu tempo de obediência, e daria a ele então a vitória. Porém a palavra do Senhor é: em frente,
Destrua todos e não poupe ninguém. Os amalequitas devem ser destruídos completamente. E nós vemos então que a história acontece. Ele mostra para nós então, no versículo de número 12, logo após esta batalha, o profeta Samuel, indignado com a situação. Veja o que o texto diz para nós. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veja, o profeta Samuel está madrugando, está saindo o mais cedo possível, porque ele precisa falar com Saul, porque alguma coisa aconteceu que não deveria ter acontecido. Ele alertou ele, no versículo 1, ele disse, você é ungido, ouça as palavras do Senhor. E no versículo 12 você já vê o profeta madrugando para procurar então o rei, para conversar com ele, para dizer aquilo que o Senhor havia dito ao profeta durante a noite. Versículo de número 13, o texto diz, veio pois Samuel a Saul e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Vejam só que o texto começa a fazer uma análise de quem é Saul, de como é que ele viveu diante do Senhor. Primeiro com a palavra de Deus, Deus diz quem este homem é, para que ele foi chamado. E agora nós vamos começar a ver como é que Saul se vê. Como é que Saul, então, olhando para si mesmo, para o seu próprio coração, ele começa então a entender o que ele fez ao longo desta batalha que ele tinha para travar. E nós vamos então observar como ele mostra logo no versículo de número 13, inicialmente, ele tem de forma clara na sua mente que o que ele fez naquele lugar, ele havia então obedecido ao Senhor. Executei as palavras do Senhor. O que é que você está vendo aqui? É um homem que chega diante do profeta e ele está dizendo, Samuel, olhe para mim. Eu fiz tudo como o Senhor havia ordenado. Olha quão bom servo eu sou. Olha como eu sou obediente. Nós destruímos os amalequitas. Ele entende que ele é um bom servo. Ele faz uma análise do seu próprio coração pela batalha, a maneira como ele enfrentou essa batalha, e ele entende que ele fez de forma correta. Mas veja no versículo de número 15, o que acontece quando Samuel ouve os balidos, o barulho dos animais, e pergunta, o que é isso que está acontecendo aí? Você diz que executou tudo certo, mas eu estou ouvindo alguns sons. Versículo 15 responde Saul, de Amaleque os trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Eu executei tudo o que deveria ser executado. Não é essa a fala dele? Executei. Eu como rei, eu fiz. Ah, mas o povo não. O povo desobedeceu. O povo fez coisas aqui que fazem você encontrar nesse momento aqui essas ovelhas e esses bois. É culpa deles. Mas o resto, conforme havíamos sido orientados, nós destruímos. Era para ele ser um grande guerreiro. E foi chamado para isso. Ele estava lá à frente. Deveria direcionar o povo, direcionar o exército a destruir tudo. E o que é que ele diz no final da frase? Porém, o resto destruímos totalmente. Como quem diz, o povo errou, mas eu, naquilo que cabia a mim, eu destruí completamente. Saul olha para si mesmo e faz uma análise do seu coração como um grande servo que ele já entende que ele é, porque ele executou os planos de Deus conforme Deus havia orientado. Ele está dizendo, eu sou um bom guerreiro. Eu fui ungido por Deus, eu fiz aquilo que o Senhor pediu e eu matei quem deveria ter sido matado. Os inimigos foram realmente aniquilados. Se tem algum erro aí, esse erro não é meu, esse erro é do povo. Eles é que trouxeram esses bois e essas ovelhas aí e pouparam diante de tudo o que tinha para sacrificar ao Senhor. Vejam só, irmãos, que interessante a maneira como o texto nos mostra desta análise que está sendo feita.
Começa o texto dizendo o que Deus sabia sobre Saul, o que Deus havia chamado Saul para fazer. E depois você observa que o próprio Saul começa a olhar para si e ele entende que ele fez. Ele entende que ele foi misericordioso, porque o povo trouxe coisas dos amalequitas para sacrificar ao Senhor. Então, está tudo bem. Eles foram misericordiosos. Ou seja, ele foi um excelente líder, um excelente guerreiro, um excelente servo do Senhor, porque foi obediente em todos os momentos. Vejam só, o que é que Saul entende então que ele fez diante do Senhor, no seu chamado? Ele cumpriu. Mas ele nos mostra que a análise que nós fazemos de nós mesmos, quando eu paro para olhar para mim, com os meus critérios, a minha análise pode estar completamente equivocada. Saul, nesse momento, ele está olhando para si mesmo, para o seu chamado, e ele acha que está certo, mas a palavra do Senhor, como foi lida hoje, no início, na liturgia, enganoso é o coração, completamente corrupto. A palavra do Senhor, então, questiona: quem conhecerá este coração? E Deus, então, diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Saul entende que ele fez tudo de forma correta, porém nós vemos que não passa de uma defesa daquilo que a sua consciência sabe o que ele fez, e ele sabe o que virá adiante através da fala do profeta. A cada fala do profeta questionando ele se defende, ele se esquiva, porque a análise que ele tem sobre ele mesmo é que ele é perfeito, ele é bom, tudo que ele fez está correto. Não há erro algum na liderança de Saul, não há erro algum naquilo que ele fez. Você chega no versículo de número 16, e o profeta Samuel diz a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Vejam só, irmãos, que interessante, nesse diálogo nós vemos que há uma análise daquilo que Saul pensa de si mesmo. Após o serviço feito, agora nós vemos aqui o Senhor vindo com a sua voz, através do profeta, para falar a Saul. É como se Samuel estivesse dizendo: pare um pouquinho a sua linha de raciocínio. Ouça aquilo que Deus está pensando sobre você. Ouça aquilo que Deus falou comigo nesta noite, sobre o que você fez ao longo dessa batalha. Então, os versículos seguintes, 17 e 18, dizem assim: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Vejam só, então, o Senhor começa a sua fala depois de ele permitir que Saul fizesse uma autoanálise. Ele então começa dizendo para Saul: você é pequeno, você é muito pequeno, você é irrelevante perante tudo aquilo que está acontecendo. Porque vejam que você encontra aqui um diálogo de Samuel e Saul, ele não se coloca como alguém pequeno, mas sim grandioso. Eu sou bom, eu fiz tudo certo, eu direcionei este povo e permiti que eles vencessem a batalha. E Deus começa a sua fala dizendo: não, você não é grande como você acha que você é. Você é pequeno. Veja, ele está dizendo então: sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel. Ou seja, está lembrando, você é pequeno, mas mesmo assim eu te coloquei sobre Israel como líder. Eu te ungi, eu te coloquei como rei sobre este povo. Enquanto Saul estava se gabando daquela vitória, o Senhor vem e começa a mostrar para ele: coloque-se no seu lugar, porque quem reina, quem é soberano, quem está guiando, quem chamou, fui eu. Não foi você quem fez tudo isso. E nós vemos então neste momento que o profeta Samuel é usado pelo Senhor para lembrar então
a ordem, mais uma vez. Versículo 18, ele fala de novo, você deveria ter ido e destruído tudo então o que estava naquele lugar, aquilo que pertencia aos amalequitas. A ação de Saul, no olhar dele, era algo extremamente positivo. Porque Deus deu uma ordem, destrua totalmente, e o que ele diz? O povo fez isso, mas eu destruí. Eu executei os planos do Senhor. Vejam só, então há uma prepotência neste homem, há um orgulho neste rei que então está querendo esconder aquilo que a sua própria consciência já está acusando. Os pecados que ele cometeu antes, os erros que ele teve ao longo então de toda esta batalha contra os amalequitas. Mas é no versículo 14, como nós mencionamos, que Samuel já havia então iniciado um questionamento. Que barulho é este? Por que você está fingindo? É como se Samuel estivesse dizendo isso para ele. Você executou tudo, mas que barulho é este de animais? Por que você está dizendo uma coisa e eu estou ouvindo outra? Ou seja, mesmo no diálogo que Samuel estava sendo levado pelo Senhor a fazer com Saul, ele não é capaz de reconhecer os seus erros. Então o Senhor, através do profeta, pesa a sua mão nas palavras. E ele começa a exortá-lo neste instante. Continuação do texto, no versículo 19, é por que você não atentou à voz do Senhor? Por que você não ouviu a voz do Senhor? O profeta Samuel está dizendo a Saul neste instante. Já que você não é capaz de reconhecer pela oportunidade que está sendo dada a você, o Senhor então está te dizendo, você não obedeceu. Quando a análise então está sendo feita em Saul neste momento, nós vemos então que Deus começa a mostrar para ele o que realmente está em seu coração. O que realmente ele desejava com todas aquelas falas. O que ele realmente almejava ao permitir que o povo fizesse aquilo que eles quisessem naquela batalha. A palavra do Senhor está confrontando aqui o coração deste rei para que ele possa ser conduzido ao arrependimento. Uma análise sincera do nosso coração, quando ela é feita com o nosso critério, quando nós pensamos em nós, com aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, nós podemos nos enganar facilmente. É um coração corrupto que está se analisando. Então, facilmente, ele fecha os seus olhos para aquilo que fez de errado, e ele então diz, eu executei os planos do Senhor. Mas é a palavra de Deus que nos confronta. É a palavra de Deus que mostra para nós o que realmente nós fazemos, o que realmente nós já vivemos, se obedecemos ou não a Deus. Então esta análise que é feita agora em Saul, ela agora passa a ser sincera, porque Deus conhece. Eu esquadrinho o coração e os pensamentos. O Senhor é aquele que conhece a mim e a você. Ele sabe o que eu e você fizemos ao longo de 2022. Na análise do nosso coração, que ela precisa ser feita, nós devemos buscar ouvir a voz de Deus, porque Ele sabe o que nós fizemos, e Ele sabe o que nós deveríamos ter feito, Ele sabe o que nós devemos fazer a partir deste primeiro dia do ano. Veja então neste momento, no versículo de número 22, o profeta Samuel então fazer um questionamento a Saul. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Porque Saul insistiu, o povo trouxe estes animais. Foi o povo então que desobedeceu, mas eles trouxeram ainda para sacrificar ao Senhor. E então Samuel, neste momento, ele está dizendo, o que é que vale mais para você, Saul? É o holocausto? É o sacrifício? É dizer que fez? Ou obedecer à voz do Senhor? Ou é obedecer a palavra que o Senhor havia dito de maneira muito clara, destruam tudo. E o Senhor então diz na continuação do versículo de número 22, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor.
Quantas vezes eu e você já passamos por situações onde nós falamos, pelo menos eu fiz, pelo menos eu fui, concluindo pelo nosso critério que tudo aquilo que nós fizemos foi perfeito, que nós nunca erramos, que 2022 nós fizemos tudo da maneira certa, sem nenhuma falha. Este orgulho impede de nós servirmos ao Senhor, nos relacionarmos com Deus e de avançarmos para um 2023 que honre a Deus. Esta análise, ela precisa ser feita, ela precisa ser sincera, e para ela ser sincera, ela tem que ser feita com a voz de Deus, com a palavra do Senhor, com o ouvir daquilo que Deus, então, diz que nós somos e diz que nós deveríamos ter feito e que nós deveríamos fazer a partir deste momento. Ele é o único que conhece o seu coração, que conhece os seus passos. Salmo de número 139, Ele fez cada um de nós, conhece a cada um de nós desde quando nos fez ainda a substância informe, mas o começo do Salmo diz, Ele sabe onde você está, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você está desejando, Ele sabe o que você está fazendo. Deus conhece. Podemos tentar esconder tudo do Senhor, como fez Jonas, como fez Davi, mas Deus sabe, Deus direciona, e no final das contas a vontade que vai prevalecer é do Senhor, porque os planos dele são perfeitos. E nós vemos então que ainda assim, como Saul, nós ouvimos a voz de Deus. 2022, se você frequentou a igreja, se você abriu a palavra do Senhor na sua casa, fez culto doméstico, ouviu lives, ouviu pregações online, você recebeu o conteúdo, você ouviu a voz de Deus, você tinha a teoria, mas muitos de nós cerramos os ouvidos, naqueles momentos em que o Senhor estava nos exortando, e aí na hora da prática, nós colocamos então apenas aquilo que nós achávamos que era importante para nós. Talvez você tenha vivido em desobediência em 2022. Talvez tenham sido momentos. Você conhece a sua vida, você sabe como você viveu diante do Senhor, como é que você serviu a Deus como igreja. Esta análise ela é extremamente importante, porque em todos os momentos que você ler a palavra de Deus, você tem que entender que algo existe para nós. Não é para o outro, né? Aquela velha questão que nós sempre pensamos, por que fulano não está aqui hoje? E eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Deus está falando comigo. E o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com a palavra do Senhor quando eu ouço? Mas Deus está me exortando, eu não gosto de exortação. Então eu fecho os ouvidos. Será que é isso que nós fazemos? Ou eu ouço, reflito, me arrependo diante de Deus e mudo de postura. Porque veja o que acontece quando Saul acaba de ouvir a voz do Senhor pelo profeta Samuel. No versículo 24, eu convido você então a acompanhar a leitura deste versículo. Ele diz, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. Vejam só como é que Saul está se comportando agora. Lembra no começo? Ele disse, executei todas as obras do Senhor. E então o profeta perguntou para ele, mas que barulho é esse? Ele disse, foi o povo. Agora depois o Senhor então confrontar e dizer, por que é que você não obedeceu? Ele diz, eu pequei. Eu transgredi os mandamentos. Eu transgredi aquilo que o Senhor havia deixado. Porque eu temi mais o povo do que o Senhor. Eu me preocupei mais com o que os outros iam falar de mim do que com aquilo que Deus havia então me orientado. Aqui nós observamos então como se o profeta estivesse dando um acabamento em toda essa fala. Você vê então o profeta Samuel ouvindo aquilo, daquele homem que estava completamente arrogante, orgulhoso, e agora ele demonstra uma outra postura. Mas é interessante que essa postura de Saul, ela não permanece. Saul, ele parece se arrepender neste começo deste novo período do diálogo, mas veja que no versículo 25 ele diz,
perdoa-me, mas venha comigo. É como se ele estivesse dizendo para Samuel: me perdoe, mas o povo vai falar o que se você não voltar comigo? O que é que aquelas pessoas então vão pensar do rei que não tem mais o apoio do profeta? Que o profeta já não está mais com eles, e Samuel disse: eu não vou com você. E é nesse instante então que nós entendemos aquilo que o Senhor decretou sobre a vida de Saul e disse através de Samuel. Porque Samuel nesse instante disse: eu não vou voltar com você, e ele vai se retirar daquele local, e Saul então agarra no seu manto e ele rasga. E o Senhor, através desse símbolo, diz a Saul: foi isto que o Senhor fez com você. Você foi rasgado, Israel. Você estava numa posição, agora você não está mais. Porque assim como você rejeitou ao Senhor, o Senhor também rejeitou a você. Então vejam só como é que nós vemos a avaliação final que nós temos aqui do que viveu Saul, de quem é este homem, do que ele pensava sobre si, do que Deus havia chamado ele para fazer, do que Deus disse que ele fez. E como é que o Senhor o tratou perante isso? Neste caso, com Saul, a desobediência. Porque, apesar de ouvir e parecer que tinha um arrependimento, demonstrou ser algo superficial. E ele volta à atitude anterior, em desobediência ao Senhor, rejeitando mais uma vez a palavra do Senhor. Saul, ele teve uma postura que se repetiu desde o início do diálogo, de terceirizar o erro, terceirizar a culpa. Não fui eu, foi o povo. Mas por que você não obedeceu? Não fui eu, foi o povo. Nós fazemos isso constantemente. Desde o jardim do Éden. Desde que Adão e Eva pecaram. Quem é que fez você comer o fruto? Por que é que você está assim? Nós gostamos de jogar a culpa para os outros, porque nós não fizemos nada. Saul faz isso. Essa análise precisa ser feita por nós todos os dias, porque é uma postura que impede o nosso relacionamento com Deus. Veja como Deus tratou Saul neste momento, quando mostrou para ele que o passado, aquilo que ele fez antes, e a postura de orgulho ainda persistente, o desagradava. Quando nós olhamos para trás, nós podemos responder hoje: como é que foi a nossa conduta diante de Deus? Como é que foi o nosso relacionamento com o Senhor? O que é que eu fiz com as oportunidades que eu tinha para servir ao Senhor no ano que acabou? Ou seja, isso já foi, eu não posso mudar mais, mas eu posso analisar para não repetir se eu errei. Quando eu olho para frente, eu preciso pensar, daqui em diante, o que é que eu pretendo no meu relacionamento com o Senhor? Qual é o futuro do seu relacionamento com Deus se você mantiver as atitudes que você teve ao longo de 2022? Talvez seja um relacionamento superficial. Talvez seja um relacionamento muito íntimo, com muita comunhão, pois você sabe como você viveu diante do Senhor ao longo de todo esse ano. E nós então temos que lembrar a todo instante que a teoria ela é muito boa. Eu digo para você, nós temos que viver em santidade. Isso é teoria. Você entende, eu entendo. Mas a prática é onde nós somos desafiados a viver em fidelidade ao Senhor. É no dia a dia que nós vivemos. É no dia a dia que você mostra que você ama a Deus, que você serve ao Senhor, que você possui fé. Se nós não fizermos isso em 2022, o ano está começando hoje. A oportunidade está começando de novo. De nós honrarmos ao Senhor através de cada uma de nossas ações. Porque a palavra do Senhor nos disse que o nosso coração ele é corrupto, mas através de Cristo Jesus, você é agora possível de servir ao Senhor. Viver em obediência. Cristo Jesus pagou o preço que eu e você precisávamos pagar para nós podermos ter um grande relacionamento com o Senhor, que nós não poderíamos pagar, Ele fez por nós. Agora nós podemos, pela fé, eu e você podemos honrar ao Senhor nas nossas vidas.
Nós precisamos então olhar que é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Como Saul, se fomos escolhidos, temos que lembrar quão pequenos nós somos. Irrelevantes pela nossa força, pela nossa sabedoria. É tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Estamos aqui, devemos agradecer a Deus porque mais um ano se findou e outro está começando. E novas oportunidades nós temos para poder honrar ao nosso Deus. Mas como um condutor, que é você, que sou eu, você olha para a estrada que você tem então a trilhar. Você pode lá na frente encontrar alguns buracos, alguns desvios. Você pode encontrar alguns trechos em reforma. A quem você vai ouvir para saber como deve agir? É tudo que vai acontecer neste ano. Você precisa saber a quem você vai dar ouvidos. Ouça ao Senhor. Deus é fiel. O Senhor jamais vai mudar a sua vontade, a sua palavra. Por isso nós podemos confiar nele. Nós devemos então a todo instante voltar para a palavra, arrependermos se fizermos algo de errado e buscarmos viver em obediência, mudar o rumo daquilo que nós estávamos fazendo. Então o meu desafio para você ao longo deste ano é para que você então tenha um ano de serviços a Deus, de honras a Deus, a tudo aquilo que você vai propor diante do Senhor. Aquilo que Deus te chamou com seus dons, com seus talentos. Que você possa servir mais a Deus. Que você possa viver cada vez em mais obediência ao Senhor. Porque Ele te chamou para a obra. Te capacitou para isso. Basta nós tirarmos da teoria e colocarmos isso tudo em prática. Disponha-se ao Senhor, à igreja. Honre ao Senhor com tudo aquilo que Ele está direcionando ao seu coração. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força, sabedoria e fé para nós podermos enfrentar este ano, para nós podermos viver tudo aquilo que Ele tem para nós, para nós podermos chegar no final do ano e olharmos para trás e dizermos: este ano foi um ano que eu lutei mais para honrar, para viver em santidade, para viver em fidelidade ao nosso Senhor. Feche os seus olhos que eu gostaria de orar com você neste momento. Você que pode hoje comigo refletir, analisar aquilo que você fez ao longo do ano que se encerrou. Você pode colocar o seu coração diante de Deus nesse momento, clamar por misericórdia, agradecer ao Senhor e pedir a Ele que este novo ano que está iniciando hoje seja um ano que você vai enfrentar as coisas com mais fé ainda, com mais força, pela graça dEle. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra, ela traz para nós um alerta neste primeiro culto deste ano, Senhor. Neste momento, ó Pai, onde nós podemos analisar o que fizemos e o que nós queremos fazer. Como foi o nosso relacionamento e como nós almejamos que seja, Pai. O Senhor é aquele que esquadrinha os nossos corações, conhece os pensamentos. O Senhor sabe o que nós vivemos e o Senhor está falando ao nosso coração. Esta noite eu peço a Deus que o Senhor esteja moldando a cada um de nós. Que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo cada vez mais fé, mais ousadia, que o Senhor venha usar as nossas vidas para nós podermos agradar ao Senhor ao longo deste novo ano que está iniciando, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque esta igreja está começando este mês de comemorações de mais um ano que está aberta, que está servindo ao Senhor e que está lutando para honrar ao Teu santo nome, ó Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que ao longo deste novo ano o Senhor use este povo, que o Senhor os capacite para que eles possam obedecer ao Teu chamado em cada instante, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.